Então veja aqui, ó. Eu trouxe aqui um pouquinho de água. Trouxe também o sulfato cúprico. Olha, esse sulfato cúprico aqui, ele é um sulfato cúprico pentaidratado. Ele contém em cada retículo cristalino, porque é um composto iônico, 5 moléculas de água incrustadas, tá? Vocês estão vendo a coloração dele? Um azul lindo, né? Azul celeste. E trouxe também aqui uma placa de zinco. Essa placa de zinco, quero que vocês olhem bem a coloração que ela tem, tá? Na verdade, gente, o que é essa placa de zinco? É um pedaço de calha do telhado. Quando eu troquei as calhas da escola, eu fiz essas plaquinhas, tá? Então, olha o que vai ser feito. Nós vamos pegar uma quantia e vamos colocar aqui na água. Ó, vou colocar aqui meio a olho, tá? Claro que a gente teria que ter uma concentração bonitinha, mas eu coloquei de qualquer jeito. E a gente vai dissolver, tá? Sulfato cúprico, o que eu sei dele? Todo sulfato é solúvel, desde que o cátion não seja do grupo 2 ou chumbo. O cobre não é um metal de transição, então dissolve, tá? Ó, eu vou pedir ajuda aqui para o meu colaborador, ele vai ficar mexendo enquanto eu vou explicando para vocês. Daqui a pouquinho eu mostro de novo que todos esses grãozinhos aqui, ó, desapareceram, tá? Então vejam bem, o que é a oxirredução? A oxirredução são aquelas reações onde ocorre transferência de elétrons. Uma espécie química doa elétron e a outra recebe, tá? E essa oxirredução, ela é formada por um par de fenômenos, a oxidação e a redução. O que é a oxidação? A oxidação é quando uma espécie química, e por que eu tô falando uma espécie química, gente? Porque pode ser um íon, pode ser um átomo, pode ser uma substância, tá? Então, quando uma espécie química perde elétron, ela sofre oxidação, tá? E por isso, então, o seu NOx, que é a carga, aumenta, tá? Vamos pensar numa situação de oxidação? Olha, eu tenho o magnésio metálico e sólido, e por algum motivo se tornou magnésio 2+, e eu vou propor que isso aconteceu em meio aquoso, e liberou 2 elétrons. Isso é uma oxidação, tá? Olha aqui, o magnésio, ele era uma substância simples, número de oxidação 0, e passou a número de oxidação 2+. Então, o que aconteceu com o NOx? Aumentou, tá? E quando que eu tenho uma redução? Eu tenho uma redução toda vez que a minha espécie química recebe elétrons. E se ela recebe elétrons, ela recebe carga negativa. E se ela recebe carga negativa, o NOx diminui, não é? Um exemplo de redução. Eu tenho, por exemplo, o ferro 3+, que estava no meio aquoso, ele recebeu 3 elétrons e se tornou ferro neutro e ficou incrustado em alguma coisa, grudou numa placa metálica em algum lugar, então por isso que ficou sólido, não é? Olha o que aconteceu, a carga era 3+, e passou a substância simples, 0, tá? Então aqui houve uma redução, enxergaram? Tá? Olha, enquanto eu expliquei tudo isso para vocês, olha aqui, pessoal, enquanto nós conversamos sobre esses conceitos, Felipe misturou para mim e olha aqui,
totalmente dissolvido, não é? Virou uma solução homogênea. Vocês estão vendo bem a cor? Não é uma cor muito linda? Pois é. Então agora, dentro dessa solução, e vamos pensar um pouquinho o que aconteceu aqui, enquanto Felipe estava mexendo? Nós tínhamos sulfato cúprico, que é o CuSO4. Ó, eu vou fazer aqui. Nós tínhamos o CuSO4, que estava sólido. Nós colocamos em água e agora nós temos o Cu2+ em meio aquoso e nós temos o SO4 2- também em meio aquoso. Então aqui dentro nós temos íons Cu2+ e SO4 2- nadando nessa água. E eu agora vou colocar aqui dentro essa placa de zinco, que vocês prestaram bem atenção na cor dela, não é? Ó, vou colocar aqui. E vou deixar aqui perto de mim, que daqui a pouquinho eu mostro de novo para vocês. Caso passar de 10 minutos, vocês me cobrem que eu preciso mostrar a vocês como é que tá ficando a reação, tá? Então, vejam bem. Já sei o que é oxidar. Oxidar é perder elétrons. Eu já sei o que é reduzir. Reduzir é receber elétrons. E é claro que vocês sabem que esses procedimentos envolvem energia, sem dúvida nenhuma, não é? E toda vez que eu tenho uma oxidação, eu também vou ter uma redução. Porque esses procedimentos nunca acontecem sozinhos. Se alguém doou o elétron, é porque um outro alguém provocou essa doação. E esse outro alguém que provocou a doação é porque queria receber esses elétrons. Então, sempre que alguém oxida, um outro reduz, tá? Sempre acontece aos pares. E por isso, então, que a gente define também o que é agente oxidante e o que é agente redutor. O que é um agente oxidante? Olha aí, já está dizendo. Agente oxidante é aquele que provocou a oxidação do outro. Mas por que ele provocou a oxidação do outro? Porque, na verdade, ele estava precisando reduzir, não é? Então, agente oxidante é sempre na reação um reagente, tá? Um reagente que provoca a oxidação e contém a espécie que sofre a redução. Correto? Não, a substância reagente, ela não vai reduzir ela inteira, muitas das vezes. É uma espécie dela que sofre a redução, tá? E o agente redutor é o reagente que provoca a redução do outro e, portanto, contém a espécie que sofre a oxidação. Então, aqui eu coloquei um exemplo a vocês. Olha, nós temos aqui uma reação que é nitrato de prata na presença de zinco, se tornando nitrato de zinco e liberando prata sólida, não é? O que aconteceu aqui? Olha, nitrato. O nitrato vem do ácido nítrico, HNO3. Se o ácido nítrico só tem um H+, então é sinal que este ânion, ele é de carga 1-. E se esse ânion é de carga 1-, é porque a prata é 1+. O zinco sólido é substância simples, NOx 0. A prata, NOx 0, porque é substância simples. O nitrato, que eu já sei que ele é 1-, só que aqui eu usei ele 2 vezes, então -1 vezes 2 dá -2. O zinco tem que ser 2+. Então, o que aconteceu nessa reação, pessoal? Olha só, a prata, que era +1, se tornou neutra. Significa, a prata ser +1, ela tinha um próton desemparelhado. Um próton, vamos dizer assim, em excesso. Para ela ficar neutra, ela tem que ter recebido um elétron. E quem recebe elétron sofre a redução.
E por isso mesmo o NOx diminui. Agora, olha o zinco, ele era neutro e passou a mais 2. Então, todos os prótons e elétrons estavam emparelhadinhos. Se ele ficou mais 2, é porque ficaram 2 prótons sem o par. Então, ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre a oxidação. Não é? Então, agora eu lhe pergunto, aqui, quem é o agente oxidante? Agente oxidante é quem provocou a oxidação no outro. Então, contém a espécie que sofreu a redução. O reagente que contém a espécie que sofreu a redução é o AgNO3. Sempre que nós vamos falar em agente oxidante, agente redutor, nós pegamos o reagente completo, tá? Agente redutor causou a redução do outro. Então, contém a espécie que sofreu a oxidação. Quem é o reagente que sofreu a oxidação? Foi o zinco, neutro e sólido. Certinho? Entendido o conceito? Agora aqui, ó. Quem oxida? Quem oxidou? Quem foi que perdeu o elétron? Foi o zinco, neutro e sólido. E quem reduz? Quem foi que ganhou o elétron? Quem ganhou o elétron foi o Ag+. Então, eu quero que fique claro na cabecinha de vocês que quando a gente fala nos agentes, nós pegamos a substância reagente toda. Quando nós falamos quem oxida, quem reduz, nós pegamos apenas aquela espécie que cedeu ou recebeu elétrons. Ficou bem claro? Tudo lindo até aqui? Ótimo. Então, agora eu vou pegar de novo a minha experiência. Vocês se lembram de como estava a nossa placa? E agora eu vou te mostrar como ela está. Estão enxergando? Olha o que aconteceu. A parte da placa que está aqui dentro da solução, ela escureceu. E eu não sei se até o nosso final da aula nós vamos conseguir ver, mas esse escurecimento vai acontecer e vai chegar um momento que esta parte que está na solução vai ficar vermelho tijolo, que é a cor do cobre quando neutro, tá? Você vai falar, mas como? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que essa placa de zinco, ela tem ligação metálica. E como acontece a ligação metálica? Essa placa, ela é constituída de cátions zinco 2+, envolvidos por uma nuvem de elétrons, que eram os elétrons da camada de valência do zinco, não é? Então, nós temos elétrons livres aqui nessa superfície. E aqui dentro, nós não tínhamos o Cu, que é 2+? Então, o que está acontecendo? O Cu2+ encosta na placa e recebe os 2 elétrons da placa e se torna Cu neutro. Placa adora coisa neutra, gente. Quando o cobre se torna neutro, a placa adsorve, não é absorve, tá? É adsorve, adiciona, tá? A placa adsorve o cobre à sua superfície. Por isso que a superfície está escurecendo, está formando aí um revestimento de cobre, tá? Mas para cada cobre que encostar nessa superfície, fica um zinco 2+ órfão, porque os 2 elétrons dele vieram para o cobre. E esse zinco 2+ órfão vai ser expulso da placa, vai cair para a solução, tá? Então, talvez até o final da aula vocês vão perceber. Se não, numa próxima live, eu guardo e mostro para vocês o copinho com a solução, se ela ainda aqui existir, né, com esse calor todo. Essa solução, ela vai perder essa cor azul linda. Ela vai ganhar uma cor amarelo cocô de recém-nascido, tá?
Por quê? Que é a cor do zinabre, é a cor do zinco. É o Zn2+, que vai ficar caindo nessa solução e vai ganhar essa coloração. Então, aqui está acontecendo uma oxirredução. Por que eu fiz questão de fazer essa experiência para vocês? Então, aqui dentro está havendo um movimento de elétrons. Os elétrons estão indo do zinco para o cobre. E esse movimento é ordenado. Se esse movimento é ordenado, isso é corrente elétrica. E por que não aproveitar essa corrente elétrica? Não é? Só que aproveitar essa corrente elétrica aqui dentro é difícil. Então foi aí que entrou os estudos para se encontrar uma forma, estruturar um diagrama que pudesse aproveitar esse movimento de elétrons. E foi assim que se chegou nas pilhas. Nós tivemos várias tentativas, não é? Tanto é que, por que a pilha se chama pilha? Porque uma das tentativas foi um empilhamento de placas intercaladas, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, para produzir esse procedimento, tá? Ó, daqui a pouco, olha aqui, falei um pouquinho, olha como escureceu. Já está ficando meio avermelhado. Vocês estão enxergando? Entenderam bem? Acharam que foi bom? Qualquer coisa é só mandar aí pra gente uma pergunta, né? Uma dúvida, tá? Que a gente vai esclarecendo, certo? Bom, agradeço muito a atenção de todos vocês. Quero também fazer um agradecimento à minha amiga Deise, lá da Boutique Laços de Fitas, que é quem me auxilia no meu look, né? E dá uma força muito grande. Um abraço muito grande a você, Deise. Abraço a todos vocês, meus alunos queridos. E um beijo em todo mundo. Até qualquer dia, né? Beijos.